Boni foi no Vilela falar sobre o auge da TV Globo. Pra você que não sabe quem é este velho aqui, cara, esse camarada aqui foi o cara que estabeleceu o padrão Globo de qualidade. O que esse maluco desenvolveu na Globo e que transformou a Globo no maior canal desse país, vocês não têm noção. Mas vamos ver aqui. Porra, cara, assim, quando foi que tu olhou pra TV? Porque assim, deve ter tido algum momento na tua carreira que você olhou e falou assim, porra, consegui fazer o que eu queria fazer, né? E eu fico pensando no que vem depois, Boni. Como é que você faz pra se manter no auge, cara? Como é que faz pra se manter, atingir o que você atingiu e manter e, sei lá... Eu acho que nos anos 80, nós conseguimos chegar próximo daquilo que a gente queria. Não há possibilidade de você chegar à perfeição, mas você tem que desejar a perfeição. Tem que ser um objetivo. Mas isso te fazia um cara difícil de trabalhar contigo? Você era perfeccionista demais e os caras ficavam chateados? Eu tenho várias historinhas desse tipo. Então, tem o Tarcísio Meira. Ele até deu uma entrevista sobre isso. Tarcísio Meira era um galã, você lembra, né? Galã de novelas. Um dia ele estava na minha sala e eu chamei um sujeito. Hoje eu seria preso. Eu dei uma espinafrada nele, mas aquela violenta, né? E aí o Tarcísio ficou assustado. Porque o tratamento aos artistas era diferente do que eu dei do cara. E o cara não era de alto escalão, era um diretor. E daí ele falou assim, mas por que você fez isso? Eu digo, porque se eu não fizer, ele não faz. Se eu não fizer isso, ele não vai fazer. Tudo que eu falar para ele aqui vai entrar no ouvido e fazer no outro. Eu tenho que fazer, se você não fizer, eu te mato. Caralho. Você estava contando, nos anos em 80... Em 80 nós conseguimos atingir uma programação que era uma programação eclética, que a gente tinha de tudo. A gente tinha uma novela espetacular, um jornalismo espetacular, nós tínhamos um esporte espetacular. Quer dizer, as novelas estavam no auge. Então, todas tu era o de frente de tudo isso, né? Claro. Tu que estava à frente de tudo isso. Porque não é muita responsabilidade, como diz aquele, me tocou, né? Então é o seguinte, quando eu fui para a TV Globo, inicialmente eu iria para cuidar da produção e da programação. Eu ia produzir e programar. Isso aí já era um trabalho muito grande. Foi o Walter Clark te chamou, não foi? Quem me chamou foi o Walter Clark. Foi fácil de te convencer? Não, o Walter, a gente já tinha um entendimento muito grande desde a TV Rio. Tá. Eu já tinha trabalhado com o Walter na TV Rio. E eu tinha dito para ele que se eu fosse para algum lugar eu ia convidá-lo. E ele me disse, se eu for para algum lugar eu te convido. E eu estava naquele momento aguardando a inauguração da TV Bandeirantes, que estava atrasada, prontinha tudo para colocar no ar, mas como os custos eram altos, o João Saad estava aguardando um momento propício para poder entrar no ar com a Bandeirantes. E eu estava esperando aquilo, como aquilo não saiu, eu fui trabalhar com o Walter na TV Rio, em 1963. E aí o João me chamou de volta, porque vamos agora inaugurar a Bandeirantes. Eu vim, mas não inaugurou. Então eu que coisa. Aceitei o convite do Telecentro, da TV Tupi, para tocar a TV Tupi, que foi um êxito muito grande. A primeira programação nacional que se montou e que só não foi à frente porque os afiliados do condomínio acionário não pagavam a conta. Então é o seguinte, você produzia um programa, isso é interessante. Você produzia os programas todos aqui, novelas em São Paulo e shows no Rio de Janeiro, entregava para o Brasil inteiro e, por exemplo, a televisão associada de Brasília ou de Recife tinha que fazer o pagamento daquele programa que eles recebiam. E isso era um condomínio acionário dos diários associados. Então é o seguinte, simplesmente eles não pagavam. Então, aí não dá, né? Morre. A novela de sucesso, várias novelas que o Cassiano produziu, com o Sérgio Cardoso e tal. Naquele tempo o Benedito Rui Barbosa estava na Tupi com a gente, estava uma quantidade absurda. A Chico Anísio estava com a gente, o Moacir Franco, Flávio Cavalcante. Porra, tá aí uma dúvida que eu sempre tive, chat. Como é que funciona esse lance das afiliadas, né? São tipo franquia que tem que pagar um negócio? Eu sempre imaginei que sim.
Mas eu queria saber quanto que os caras pagam, hein? Bibi Ferreira. Então, naquele momento, nós tomamos conta da audiência por alguns meses. E o dinheiro não veio. E os artistas não recebiam. Então, o condomínio acionário desmontou. Uhum. Mas foi muito importante. Porque quando eu fui para a TV Globo, nós estávamos montando um esquema. A Globo produzia, fazia programa, entregava para os estados e eles nos pagavam. Eu falei assim, isso não funciona. Eu acabei de sair do esquema que quebrou. Assim, agora nós temos, como é que vamos fazer isso aí? Nós temos que vender para o anunciante, ficar com o dinheiro da venda e dar o troco para o cara lá de baixo. É o contrário. Caralho, olha aí, gente, ó. Aqui, ó. Aqui o cara foi genial. Aqui ele criou o negócio do... Eles chamam disso de bônus de veiculação. BV, é isso, bônus de veiculação. Olha a ideia do cara. Ele tinha as afiliadas, que teoricamente deveriam pagar pro cara o que ele chamou de condomínio das afiliadas, né? Só que os caras não pagavam. Ele foi pra Globo e os caras queriam fazer o mesmo esquema. Ele falou assim, vamos inverter. Vamos vender pro anunciante, e aí o anunciante vai pagar a gente, não as afiliadas, e a gente que vai pagar as afiliadas. Sacaram o esquema? Pegaram o esquema? Aqui o velho brilhou. Eles nos pagar, nós é que vamos pagá-los. Porque nós temos que ficar com o dinheiro da produção, e o que sobrar do dinheiro da produção, a gente divide com o resto do Brasil. Esse esquema foi montado, quem montou foi o Walter, junto com o Zé Otávio de Castro Neves, e eles montaram esse esquema e foi o esquema que salvou a TV Globo e foi o esquema que permitiu que a gente tivesse recursos financeiros para colocar em prática o que nós planejamos, não só as ideias, mas os planos gerais para a gente montar essa rede. Porque o sonho meu e do Walter desde 1957 já era a rede de televisão. Esse modelo que vocês implantaram era assim que era feito no mundo? Não, é um mundo inteiramente diferente. Porque aconteceu assim, muito se divide entre, primeiro, Europa, Estados Unidos e, vamos dizer assim, a Latinoamérica. Né? Então, a televisão europeia era basicamente estatal. Tá. Porque pertencia aos governos, e os governos produziam seus próprios programas e exibiam. Ela tinha uma função muito mais voltada. Faz sentido, acho que a BBC até hoje ainda tem esse esquema, né? A BBC, as pessoas contribuem com imposto que vai diretamente para o caixa da BBC. Não é à toa que a BBC tem programas, assim, excelentes e conhecidos no mundo todo, né? Voltada para a parte educativa e política, informação, do que de entretenimento. O que existia na televisão americana? A televisão americana adotou o seguinte modelo. Ela produz jornalismo, faz toda aquela parte de esportes e não se mete em entretenimento. Ela compra de Hollywood. Tá. Porque Hollywood estava pronto, capaz de produzir, enquanto aqui nós no Brasil não tínhamos nada. Entendi. O cinema do Brasil não existia. E até hoje ele caminha com dificuldade. Então, naquele momento, teve que se criar uma coisa diferente. As únicas emissoras do mundo, que são as emissoras latino-americanas, são as que produzem seus próprios programas. O resto é produção independente. Então, só o Brasil tem um modelo em que você é produtor e, ao mesmo tempo, exibidor. Não, a atividade de produção no mundo inteiro é uma coisa, a atividade de exibição é outra. O americano vai lá e compra um programa lá da produção de Hollywood, da Metro, ou do que for, e vai exibir aquilo. Ele não vai produzir, ele não tem elenco, ele não tem orquestra, ele não tem diretores, ele não tem escritores. Isso a televisão não tem. Ela é simplesmente um veículo de exibição. Então o Brasil é um modelo único desse troço. E ele foi pioneiro na América Latina, porque os outros copiaram o Brasil. Não tinha produção na língua. Como é que tinha produção em português? Só não tinha nem dublagem de filme, tinha naquele tempo. Então foi necessário que a televisão, baseada no circo, no teatro e no que tinha um pouco de cinema, montasse a sua própria programação. E esse modelo ficou assim. Eu quis acabar com ele, já no finalzinho, porque eu comecei a criar os núcleos de produção. Tá. Porque eu queria transformar cada núcleo numa produtora independente. Para mim, hoje, a TV Globo seria um veículo de exibição e nós estaríamos com a possibilidade de controlar o cast e controlar os autores, entregar para os produtores independentes fazer os programas que a gente quisesse. E mais do que isso, quer dizer, pegar esses produtores, premiá-los quando fizessem sucesso e simplesmente deixar de trabalhar com eles quando fizessem fracasso.
Quer dizer, existiria uma possibilidade maior de você renovar e de responsabilizar diretamente o produtor pela qualidade e pelo sucesso do evento. Entendi, Então, entendi. Então a gente foi pro doideira, o hein? modelo que a gente tem de TV hoje é porque a gente precisava criar o nosso próprio conteúdo. Exatamente. Isso não necessariamente quer dizer que é o melhor modelo. não é o melhor modelo. Entendi. Não é o melhor modelo. Se inscreve no canal que tem vídeo todo dia. Beijos.